Jorge Jesus pode ser demitido amanhã. Diego Ribas pode assumir cargo de diretor no Flamengo. Essas e outras notícias aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Mas antes de começar aqui a falar sobre as notícias, gostaria de pedir para você que está assistindo o nosso canal aí, por favor, não esqueça de dar o seu like. A galera está assistindo os nossos conteúdos, estão esquecendo de dar o like. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Isso é muito satisfatório para o nosso trabalho. Acione o sino da notificação e, se puder, compartilhe os nossos conteúdos. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro e assim nós vamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. Então vamos começar aqui pela notícia falando de Jorge Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 14 de abril. Se vocês forem pegar o meu vídeo do dia 12 de abril, eu já havia dito que Jorge Jesus poderia ser demitido do Fenerbahçe da Turquia. Mas o canal está começando agora, para nós conseguirmos credibilidade, é tudo com o tempo. E hoje, os meus colegas que cobrem o Flamengo estão todos divulgando essa notícia. A notícia que eu dei no dia 12 de abril. Hoje, dia 14, todos estão vinculando aí. É exatamente isso que eu havia dito com vocês no dia 12. O áudio vazou, chegou ao conhecimento do presidente do Fenerbahçe da Turquia, que ficou pistola, não gostou nem um pouco do Jorge Jesus ter contrato com o time até maio, final de maio, e já está negociando com outro time. Sabendo que o Fenerbahçe da Turquia está tentando renovar o contrato com o Jorge Jesus, já ofereceram até um valor acima do que ele recebe e um contrato de 2 anos. Antes de falar aqui sobre a reunião que eles tiveram hoje, a notícia foi dada no dia 12. Hoje, o presidente do Fenerbahçe teve uma reunião com Jorge Jesus para tratar de alguns assuntos. Lembrando também que o Al Nassr, o time aí de Cristiano Ronaldo, pretende contratar Jorge Jesus, mas ele já falou que ele quer vir para o Flamengo. Então, seguindo aqui, Jorge Jesus avisou ao Fenerbahçe que quer voltar ao Flamengo. Jorge Jesus se reuniu com o presidente do Fenerbahçe e confirmou o desejo de retornar para o Mengão. A reunião aconteceu após o áudio vazado do treinador português. Nessa conversa com o presidente do Fenerbahçe, Jorge Jesus deixou bem claro o interesse de retornar para o Brasil para comandar o Flamengo, após o fim da temporada lá na Turquia. Mais do que nunca, o Fenerbahçe tem conhecimento do interesse de Jesus voltar ao Flamengo. O áudio causou mal-estar, mas ele não vai ser demitido por conta disso. Houve uma conversa e eles se entenderam, mas o Jorge deixou claro que quer voltar. O áudio já tinha manifestado, como já tinha manifestado no áudio, mas agora foi de forma direta. Isso aí, tete a tete, cara a cara com o presidente do Fenerbahçe da Turquia. Exatamente, ele falou, eu quero ir embora. Então, eu vou aqui confabular com relação a isso. Se reuniram hoje, conversaram, o presidente do Fenerbahçe estava revoltado com isso, estava chateado, mas chegaram num denominador comum, já que ele quer cumprir o seu contrato até o final, beleza. Só que depois dessa reunião, o presidente do Fenerbahçe decidiu que amanhã, após o jogo do Fenerbahçe joga amanhã, ele terá uma nova reunião com Jorge Jesus. Ou seja, ele de primeira mão ficou chateado, ficou pistola. Depois teve a reunião, Jorge Jesus expôs o lado dele, foi franco, conversou com ele cara a cara e ele deixou para lá. Só que depois, segundo o repórter, a mídia turca, ele não conseguiu digerir bem e marcou uma nova reunião. E nessa reunião, Jorge Jesus pode ser demitido. E como eu trouxe também no vídeo do dia 12, o Fenerbahçe já tem até um técnico para poder contratar. Então, assim, é o técnico aí do Al Nassr, como eu já havia dito. O técnico argentino de 58 anos de idade. Então, essa é a informação que eu trouxe. Estou repetindo porque todos os meus colegas estão trazendo novamente essa notícia. Então, seguindo aqui para a próxima notícia. De acordo com Renato Maurício Prado, Juan Pablo Vojvoda vem sendo cada vez mais
comentado nos bastidores para ser o novo comandante do Flamengo. O argentino renovou com Fortaleza recentemente, mas o Flamengo já provou que treinador está sob contrato não é problema caso ambas as partes queiram. Isso aconteceu aí com Vitor Pereira, que infelizmente ele veio para o Flamengo e veio do Flamengo ter deixado ele ir cuidar da sua sogra. E voltando aqui a falar sobre Jorge Jesus, Rodolfo Landim, que era questionado aí por não querer a volta de o técnico Jorge Jesus, e Landim disse o seguinte: em nenhum momento eu vetei a contratação de Jorge Jesus. Então o presidente do Flamengo, né, seria tido aí como um possível opositor ao retorno do português por conta da saída inesperada do comandante em 2020. Segundo informações do GE, o próprio Landim ligou para Jorge Jesus e conversou com ele e expressou o desejo de ter o técnico novamente no comando do Flamengo. Ou seja, o Rodolfo Landim jogou aí a vaidade de lado e colocou em prioridade o Clube de Regatas do Flamengo, que eu já trouxe em outro vídeo também, que tem muito mais coisas além da vinda de Jorge Jesus para Rodolfo Landim e para Marcos Braz. Isso gira em torno de uma questão política, que eu vou trazer isso daqui a pouco, pois dirigentes e presidentes e ex-presidentes do Flamengo assinaram aí uma carta negando o mandato a reeleição para mais um mandato para Rodolfo Landim. Eles estão dizendo que Rodolfo Landim e seu grupo está querendo dar um golpe no Flamengo. Eu vou falar isso mais para frente. Então, seguindo aqui com a próxima notícia, vale lembrar aí que membros da diretoria rubro-negra consideram o Mister o único treinador capaz de acalmar os ânimos da torcida e de alguns membros da diretoria do Flamengo. Por falar sobre diretoria do Flamengo, né, saiu aqui no Bola VIP Brasil que ex-presidentes, conselheiros e grupos políticos divulgam carta contra possível terceiro mandato de Rodolfo Landim. É o que está envolvendo essa vinda de Jorge Jesus para o Flamengo. Eles estão visando lá na frente aí mudar o estatuto do Flamengo, ou para conseguir mais um ano para Rodolfo Landim, ou conseguir mudar para mais uma reeleição, ou até mesmo o Marcos Braz vir como sucessor de Rodolfo Landim. O clima nos bastidores do Flamengo passa longe de tranquilidade, enquanto a equipe acumula resultados negativos dentro das quatro linhas. Fora delas, a política ferve na Gávea, com a possibilidade de aliados do presidente Rodolfo Landim viabilizarem um terceiro mandato para o atual gestor. A oposição se mobiliza em carta divulgada nesta sexta-feira, dia 14, e ex-presidentes do mais querido se reuniram para se mostrarem contra uma nova reeleição do mandatário. É isso aí. O comunicado, assinado por ex-presidentes como Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Melo e ex-candidatos à presidência rubro-negra, afronta a atual gestão que governa o Flamengo. Na carta, a União Oposição cita a possibilidade de um terceiro mandato de Landim como um golpe e, no entanto, a reivindicação do grupo é de não deixar. Já falei, Rodolfo Landim está engolindo o orgulho porque ele precisa muito que Jorge Jesus venha para o Flamengo, acalme os ânimos dos torcedores, o Flamengo volte a ganhar e ele ganhe mais pessoas a favor dele dentro dos grupos políticos que se opõem. Então, infelizmente, ele não está visando o Flamengo nesse caso. Ele está visando o seu bel prazer de continuar na presidência do Flamengo. Como já falei no vídeo anterior, ele diz até que precisa de mais um ano de mandato para poder construir o estádio, coisa que ele não fez em 5 anos. Então, seguindo aqui para outra notícia, eu não vou ler a carta, que é muito grande, mas já deixar bem explícito para vocês o que está rolando nos bastidores do Flamengo e principalmente com essa possível vinda de Jorge Jesus. Seguindo aqui, o próximo assunto aqui é referente aos nossos arquirrivais, o Clube de Regata Vasco da Gama, né? Vasco da Gama e seus torcedores batem no peito e gritam com todo o fôlego: nós temos estádios. E o Vasco tem entrado na justiça aí contra Flamengo e Fluminense, que são gestores atuais
do Maracanã. Sabemos que acaba agora o mandato de Flamengo e Fluminense, porém a licitação ainda não foi marcada, a nova licitação. E o Vasco vem aí de todas as formas tentando conseguir jogar no templo maior do futebol, no templo sagrado do futebol. E ele fez um pedido aí ao Flamengo para tentar jogar com o Palmeiras no Maracanã, né? O Vasco entrou com pedido para jogar no Maracanã contra o Palmeiras no dia 23, pela primeira partida do Cruz Maltino como mandante do Campeonato Brasileiro. No entanto, Flamengo e Fluminense se manifestaram na tarde de hoje, sexta-feira, relatando que o time de São Januário não pode atuar no templo sagrado. O Flamengo alegou que o gramado do Maracanã não suporta jogos em excesso, além de destacar que o Vasco possui o estádio de São Januário à disposição para mandar os seus respectivos jogos. Outro ponto mencionado pelo rubro-negro é de que haverá diversas partidas no templo sagrado em abril, já que a dupla Flamengo e Fluminense tem a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil no calendário. Desse modo, Flamengo e Fluminense deram uma sugestão, muito boa essa sugestão, né? Já que o Vasco e o Botafogo se uniram aí contra o Flamengo por conta do Campeonato Carioca, porque eles não queriam ganhar o mesmo valor da direito de imagem, então eles podem se unir muito bem para um usar o estádio do outro. Então, Flamengo e Fluminense sugeriram ao Vasco jogar com o Palmeiras no estádio Newton Santos, o estádio aí do Botafogo. Então, é isso aí. Vão lá, se acertem mais uma vez e um joga no campo do outro e pronto, está acabado. Zé Finir. Vocês não têm estádio? Estádio cheio de rato? Então, sem água, sem energia, sem nada. Agora estão com dinheiro, né? A 77 Partners está aí, a SAF, bancando o Vasco da Gama. Então, seguindo aqui, falando ainda sobre a pressão política dentro do Flamengo, né? Então, pressão por demissão de gerente de futebol do Flamengo aumenta aí a possibilidade de Diego Ribas vir assumir o cargo de Fabinho Soldado, gerente de futebol do clube. É um dos nomes que estão sendo pressionados no cargo. Com isso, o presidente Rodolfo Landim recebeu o nome como sugestão interna do Flamengo para substituir a vaga, e esse nome é Diego Ribas. Outro também que não está fazendo nada lá é o nosso ídolo Juan. Está lá ganhando, que é um cargo que recebe dinheiro, é um cargo, né? Então estão lá à toa, Fabinho Soldado e Juan. Só que Diego Ribas, em entrevista, deixou bem claro que ele não deseja assumir nenhum cargo no Flamengo no momento. Então, está descartada aí a possibilidade de Diego Ribas vir assumir o cargo de Fabinho Soldado. A torcida, após o jogo ontem contra o Maringá, se manifestou pedindo aí um grupo de jogadores, pedindo a saída de Rodolfo Landim, Marcos Braz, Fabinho Soldado, Davi Luiz, Gabigol, mandou o Gerson jogar, pediu aí pro Bruno Henrique, pediu para entrar em campo. Eles falaram ali o que todos nós torcedores tínhamos o desejo de falar e não temos a oportunidade. Então, a nossa voz está aqui no meio das redes sociais para podermos expressar toda a nossa indignação e descontentamento com o momento atual vivido pelo Flamengo. O grupo do Flamengo se reapresentou hoje no CT Ninho do Urubu. Treinaram às 15 horas, já visando o jogo contra o Curitiba no domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo treina mais uma vez amanhã. Esse treino será na parte da manhã, deve ser um treino leve, para que o técnico Mário Jorge defina o time que entrará em campo às 16 horas de domingo. Amanhã eu volto com maiores detalhes sobre esse jogo e sobre os treinamentos do Flamengo e sobre tudo que está acontecendo no bastidores do mais querido. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, não é, Michele? É. Obrigado, Michele.